Fala pessoal, Matheus falando aqui. Galera, vamos para a aula 03, tá? Desse módulo Conhecimentos Básicos que toda pessoa deve entender de mercado financeiro antes de entrar em qualquer operação, antes de botar dinheiro na corretora. Primeira coisa a aprender é esses conceitos que eu estou passando aqui. Hoje é a terceira aula e vamos falar hoje de estocástico, tá? Que é um indicador, e vamos falar de médias móveis, tá? A gente vai aprender na primeira aula o contexto, né, o conteúdo básico, o que é um candlestick, máximas, mínimas. Na segunda aula, a gente comentou sobre suporte e resistência. E nessa terceira aula, bem básica também, tá? Mas é para a galera só abrir a mente. Eu vejo muita gente aí que não explica nem o básico, tá? E eu decidi fazer esse curso gratuito com essa ideia de, pelo menos, colocar um overview na pessoa para ver se aquele perfil, aquele tipo de operação encaixa com o dia a dia da pessoa, né? Então, vamos embora para o gráfico. Então, galera, na tela, temos aqui o índice futuro, tá? Hoje é dia 6/1, tá? O mercado está aberto ainda, tá? E dando uma recapitulada, tá? Na aula 02, só para exemplificar, olha como é que o exemplo da aula 02 funcionou bem hoje aqui, ó. A gente tinha um fundo, que era o suporte, e tinha um topo, que era a resistência. Então eu já marquei o fundo aqui e aqui. O topo. Olha como é que ele tocou de novo nesse topo, caiu. Tentou furar esse fundo, voltou. Tentou tocar esse topo, caiu. Tentou furar esse fundo, voltou. Então, galera, quem operou esse modelo operacional de suporte e resistência, hoje ganha dinheiro. Tá? É um dia lateral. É um dia que particularmente eu não gosto de operar. Tá? Eu não fiz nenhuma operação aqui dentro do índice futuro hoje. Eu fiz uma operação baseado no dólar. Tá? No dólar a gente chegou a fazer umas compras aqui. Tá? Muito interessante. E ficou bem bonito hoje aqui no dólar futuro. Tá? Mas a ideia aqui é falar hoje de estocástico e médias móveis. Galera, eu vou abrir mais um layout aqui embaixo, chamado aula 03. Tá? Ah, mas como é que cria esse layout aqui? Cara, aqui embaixo, clica nesse maisinho aqui e bota o layout que você quiser, que ele fica individual, tá? Ele não fica igual aos outros layouts que você tem. Inclusive aqui eu vou apagar todos os estudos, estou apagando todos os estudos. A gente tem um gráfico limpo, totalmente limpo aqui do índice futuro. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, gráfico de 10 minutos. Tá? A gente vai inserir uma média móvel. Primeiro conceito, né? O que é uma média móvel? Eu vou inserir no gráfico aqui. Tá? Para inserir no gráfico, galera, clica com o botão direito na tela, inserir indicador. Tá? Aí aqui em cima no campinho de busca, você coloca média, escreve média. Ah, vai aparecer, ó, média móvel. Aí você clica no meio aqui para inserir no gráfico. Se você clicar aqui embaixo, vai inserir no rodapé do gráfico. A ideia é inserir no gráfico. Então clica aqui no meio. Aí aqui vai perguntar qual é o período que você quer colocar. Eu vou colocar uma média de 8 períodos. Uma média rápida, tá? E vou dar OK. E vou dar OK novamente. Pronto. Temos uma média de 8 períodos plotada no gráfico. Eu vou botar ela agora de uma outra cor. Como é que faz, Matheus? Para o mouse em cima da média e clica 2 vezes. Para abrir a janela de propriedade dela. Primeira coisa que a gente vai alterar, o tipo da média. Tipo, vamos botar exponencial. Tá? E a aparência, eu vou botar ela branca com uma espessura de 2 aqui. Pronto. Temos no gráfico agora de 10 minutos uma média de 8 períodos exponenciais aqui, tá? Trabalhando aqui no gráfico. Uma média bem rápida para mostrar a super tendência. E a ideia aqui é mostrar o conceito da média. Tá? O conceito da média. Tá? Vamos lá. Essa média aqui, ela é uma média de 8 períodos. O que significa isso? Se a gente está num gráfico de 10 minutos, igual está na tela agora, cada candle desse aqui, pessoal, cada um equivale a 10 minutos. Tá? A gente tem aqui cada candlezinho formado, 10 minutos. Tá? Com isso, se a média que você está usando ela é de 8 períodos, significa que ela equivale a 8 candles. Tá? Ah, mas se tiver um gráfico de 1 hora, são 8 candles de 1 hora. Se eu tiver um gráfico diário, são 8 dias. Se eu tiver um gráfico semanal, 8 semanas. Tá? Então a gente está no gráfico de 10 minutos. Então são
8 candles de 10 minutos. Então tá bom, galera. Sabendo já que a média móvel de 8 períodos significa que ela começa a contar 8 candles, a cada 8 candles a média se transforma, ou ela vai para baixo ou ela vai para cima. Como é que é o cálculo que é feito da média? Galera, bem simples, tá? Eu não vou puxar fórmula aqui nem nada, bem simples. O cálculo da média é a soma, vou botar aqui, ó, a soma dos 8 últimos, 8 últimos candles, tá? A gente está no gráfico de 10 minutos. Então, a soma dos 8 últimos candles, tá, da média de 8, equivale a uma virada da média para baixo ou para cima. Ah, Matheus, mas tá bom. Eu não entendi muito bem isso. Então, tudo bem. Ó, eu vou desenhar aqui no gráfico. Vou desenhar 8 candles aqui. Tá, deixa eu puxar o gráfico para cima. Deixa eu puxar isso aqui para cá. A janela ficar bem limpa. Eu vou desenhar 8 candles. Ó, um candle aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu botar aí, peraí. 6, 7. Mais um agora. 8. Tá, 8 candles. Temos 8 candles. Aí é a média, galera. A média. A média. Como é que é o cálculo da fórmula? Tá? Deixa eu pegar aqui uma linha para exemplificar. Não sei se vocês fizeram a primeira aula, mas a primeira aula eu mostro lá que cada candle ele tem 4 preços. Tem aqui a abertura, supondo que todos esses candles são candles de alta, tá? Então temos a abertura aqui embaixo, temos o fechamento em cima e temos aqueles pavios, né, que o pessoal chama de pavio, que é a máxima e a mínima, tá? Todos os candles, a maioria, né, acaba deixando uma máxima e uma mínima. O que significa isso, Matheus, com as médias? O que uma média vai ter como base para fazer o cálculo? Ela vai pegar a abertura do candle, vai pegar o fechamento desse primeiro candle. Aí depois ela vai pegar a abertura desse segundo candle e o fechamento desse terceiro candle. E assim vai pegar a abertura de todos eles e fechamento. Vai somar tudo isso, tá? Vai acontecer uma soma de tudo isso, esses 8 candles, se a média que a gente está usando é de 8, vai somar todo esse período e vai dar um número. Supondo que dê, sei lá, 100 mil e alguma coisa. Vai pegar esse 100 mil e alguma coisa, aqui, ó, vamos dizer que aqui está 115.463 o valor do índice aqui nesse tempo. Vai pegar esse valor e vai dividir por 8. Porque são 8 candles. Tá? São a média de 8. Então, resumindo. Deixa eu trazer aqui para a tela. Espera aí. Então, galera, resumindo. Gráfico não importa o tempo. Tá? Importa a quantidade da média que você está plotando. Se eu estou usando uma média de 8, significa que são 8 períodos a ser somados. Então, sei lá, vamos dizer que está no gráfico diário. Vai pegar 8 dias, vai somar todos esses dias e vai dividir por 8. Aí, quando acontecer essa soma, vamos olhar para o gráfico de novo. Quando acontecer essa soma, a média que está aqui embaixo, aqui, ó, de 8, no final das contas, ela vai ver o seguinte, para poder fazer ou o contorno para baixo, ou ela vai virar para cima. Como que vai ser esse cálculo aqui? Bem interessante que eu vou falar aqui agora. Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Quando formar mais um candle aqui, vamos supor agora que o candle aqui é de baixa. Formo mais um candle aqui. E esse candle aqui, ele é um candle vermelho, né? Um candle de queda. Agora vocês vão começar a entender melhor. Formou mais um candle, esse candle é de queda. Ah, mas agora tem 9 candles. A média é de 8, não só soma 8? Como é que isso vai ser agora se tem 9? Esse último aqui, ele vai ser ignorado, ele vai ser cortado. Tá? Então vai passar até 9 novamente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, vai passar até 8 novamente.
E conforme vai nascendo os candles aqui, galera, conforme vai nascendo cada novo candle, o último é desprezado. Esse último aqui agora não serve mais. E o cálculo vai continuar a mesma coisa. Ele vai pegando o somatório de todos eles, soma tudo e divide pelo valor da média. Que no caso aqui a gente está usando 8. Aí se o valor for maior do que o valor anterior, já apresentado, a média sobe. Se o valor atual somado for menor que a média do valor anterior, a média cai. Então, assim que a média fica trabalhando, para baixo, para cima, para baixo, para cima, ela sempre tem na memória o cálculo que deu anterior. Se o cálculo que deu anterior for maior, e a média vira para cima. Se o cálculo anterior der menor, a média vira para baixo. Tá? Só que tem um detalhe na média exponencial, é a média que eu uso. Tá? Esse cálculo que eu acabei de passar para os senhores equivale à média aritmética, tá? Porque ela não dá peso diferente em nenhuma média, nenhum valor. Todos os candles, ela pega, se são 8 períodos, ela vai pegar os 8, dividir por 8, vai dar um número. Ponto. Já utilizando a média exponencial, pessoal, tem uma diferença. Tá? A diferença é bem simples, mas eu vou comentar com os senhores. Repara que aqui é uma média de 8 plotada. Vou pintar aqui de branco. Ó. Essa linha branca aqui é a média de 8. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que, supondo que esse último candle aqui seja um candle gigante de queda. Nessa média exponencial, o cálculo vai ser feito da mesma maneira. Vai pegar todos os 8 candles, vai somar todos eles e vai dividir por 8. Sendo que na média exponencial só tem um detalhezinho. Ele vai somar, fazer esse mesmo somatório, só que no último candle, tá, ele vai dar um peso maior para o tamanho do último candle. Tá? É como se fosse o seguinte, a média aritmética, ela soma tudo igualzinho, ignorando o tamanho dos candles, ela ignora, pode ter candle pequeno, pode ter candle grande, ela pega todos eles iguais, soma e divide por 8. Já na média exponencial, sempre o último candle, tá, do somatório, ele vai ser observado com uma destreza um pouco mais específica. A média exponencial vai ver o seguinte, esse candle agora teve um tamanho maior do que os candles anteriores? Sim, teve um peso, um tamanho de amplitude muito maior. Então faz o cálculo, soma todos eles e divide por 8 e dá um peso maior para a média se tiver um candle muito grande para baixo. Tá? E a média vai inclinar mais forte ainda. Galera, isso é só um conceito bem básico, tá? Se utilizar a matemática para ver a fórmula, que eu não quero apresentar isso aqui para vocês, que não é o tema, mas vocês vão ver basicamente isso que eu estou falando. O último candle da média exponencial, ela tem um peso maior do que os outros 7 candles, que seria do valor da média que a gente escolheu de 8. Tá? Então, a média exponencial, ela tem uma característica de virar muito rápido. A média aritmética, ela vira devagarzinho assim, ó, para baixo, vai virando, virando, virando. Já a média exponencial, se tem um candle muito grande igual esse aqui, virando para baixo, cara, a média faz isso aqui, ó. De ela reta para cima, ela faz isso aqui, ó. Ela vira na hora para baixo, tá? Então, sabendo de todo esse conceito, tá? Do que é uma média móvel, tá? Até uma noção já bem aprofundada, o que a gente pode ter de estatística, de estudo, tá? Para isso e para a gente poder fazer nossas operações. Então, pessoal, eu uso 3 médias, tá? As médias mais importantes para mim é a média de 8, a média de 80 e a média de 200, tá? Sim, meu setup aqui que eu uso na sala tem um pouco mais, ó. A média verde é a média de 20 e a média de 200 é a média rosa. Sendo que essas duas médias eu uso como elas são aritméticas, tá? Não são exponenciais. A única média que eu uso exponencial, as únicas, né? São a média de 8, que é a média branca, a média azul clara, que é a média 80, e a média de 610, tá? Que é essa aqui embaixo, exponencial também. Ah, mas por que você usa a média de 20 e a de 200 aritmética? Porque na análise técnica clássica, todo mundo usa essa média aritmética. Ninguém usa essas médias de forma exponencial. Então eu quero enxergar tudo igual todo mundo está enxergando. Tá? Não quero ser um cara diferentão aqui. Tá? Então,
Vamos partir agora para a seguinte questão. Tá? Para que serve a média? Tá? Vamos voltar para o nosso layout da aula 03. A gente está com a média de 8. Eu não vou falar das outras médias, vou falar só da média de 8. Tá? A média, galera, ela dá uma condução do preço. Ela dá uma condução. Repare uma coisa. Olha a amplitude dessa média aqui. Olha a amplitude. Tá? Olha isso. Olha como essa média aqui está inclinada. Ah, Matheus, como é que tu sabe que ela está tantos graus? Tem uma ferramenta aqui no Profit, que é nova, que é essa ferramenta aqui, ó. Você consegue traçar e ver o grau que está a média. Olha só. Aqui 54 graus. Tá? Então, repara, eu vou mexer aqui, ó. A média vai alterar a angulação lá, 27, 28, 30. Cara, quando ela tá aqui na faixa acima de 45, ó, 45 graus seria aqui, já tá ótimo a média nessa inclinação, tá? Mas quando ela tá mais do que isso, ó, 50, 60, cara, quer dizer o seguinte, o mercado tá derretendo, tá derretendo. A gente consegue antecipar isso, ó. Olha só a amplitude dessa média, 55 graus para baixo. Tu acha que eu vou procurar alguma compra aqui? Não existe procurar compra aqui com a média 45 ou mais para baixo. Vou procurar venda, mas eu vou sair vendendo de qualquer jeito? Não. Tem que esperar um modelo. Tá? Mas aqui na aula de hoje não é para ensinar um modelo de operar o tipo de setup. Tá? Eu quero mostrar só para vocês a amplitude que é a média. E ela, a média ela serve basicamente para dar direção ao preço. Se a média de 8, que é uma média rápida, está apontando para baixo, para que eu vou querer comprar aqui? Tem muita gente que fica querendo procurar compra aqui, ó, só porque já caiu muito. A média está apontando para baixo, segue a média. Só que não faça operações afastadas da média. Espera chegar próximo da média, espera um pullback. Então, aqui, ó, aqui o único pullback foi aqui. Aqui, de repente, daria até uma operação. Ó, eu dou só um pedacinho aqui, ó. Aqui foi uma queda muito violenta. Foi uma queda reta, que a gente chama aqui, caiu reto. Tá? O único pullback que construiu, tá, foi esse daqui. Sendo que já era um pullback já no final da amplitude, né? Mas mesmo assim, deu alguns pontos aqui, ó. Chegou ainda a dar aqui 400 pontos de gain para quem bateu perto dessa mínima aqui, ó. 318 pontos. Mas a ideia aqui não é mostrar a operação, tá? De qualquer maneira, essa operação aqui foi bem arriscada. O mercado já tinha caído já basicamente 2.300 pontos reto. Então aqui eu já deu o dia. Tá? Então é o seguinte, pessoal. A ideia aqui é mostrar a amplitude da média. Ah, Matheus, mas se a média não tiver 45 graus, se ela tiver reta na horizontal, se tiver assim, por exemplo aqui, ó, nesse momento aqui, a média estava reta. Serve para que isso aqui, Matheus? Para ficar comprando no toque dela, como se o preço vem caindo. Eu vejo muita gente fazendo isso. O preço vem caindo, caindo. Aí toca na média, só porque ela está flat, você compra, porque é um suporte. Não, galera, não faça isso. Não faça isso. Ah, se ela vier subindo aqui, subindo, se a média está flat, bateu na média, tu vende, ela vai cair? Não. Não façam isso. Né? Muita gente quebra fazendo exatamente esse tipo de operação. Não é. A média não é para dar entrada. A média é exatamente para mostrar a direção. E quando o mercado, a média está flat, reparem que aqui o mercado ficou costurando a média. Aqui, ó. Isso aqui é mercado sem direção. Você não vai operar aqui. Espera ela embicar para algum lado. Tá? Aqui acabou o pregão, ela chegou a embicar para baixo, mas acabou o pregão. Dia seguinte, ó, o mercado abre aqui, a média já estoura para 45 graus. Estourou. Fez o pullback aqui nela. Repare que não deu a operação de compra e a média já começou a ficar flat de novo. Ó. Então, a ideia, o bizu mesmo, é você ter uma noção. Ó, repare que aqui, ó, até o dia de hoje, o mercado está aberto ainda, o mercado ficou de lado, costurando a média. Aqui, ó, costurando. Então, essa média não serve para nada, pessoal, para nada. Tá? Enquanto ela estiver de lado aqui, não está servindo para nada. Quando que ela vai servir, Matheus? Me explica para me entender quando que essa média vai servir para alguma coisa. Tá? Deixa eu limpar os estudos aqui. A média vai servir para isso aqui, pessoal. Imagina, a gente tem esse caixote aqui. Eu mostrei já para vocês como é que opera não, a ideia de suporte e resistência. A gente tem suporte aqui, na parte de baixo. Ó, suporte aqui, aqui, aqui.
E temos resistência aqui, 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 aqui. Essa parte de cima inteira é uma resistência. Quando que vai dar uma entrada boa aqui, utilizando a média como direcionador? Cara, é bem simples. Bem simples. Espera o mercado romper isso aqui para cima. Espera ele romper. Quando ele romper essa média de 8, ela vai vir atrás. Ela vai vir atrás e vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai inclinar 45 graus. Aí você vai sair comprando? Não. Negativo. Você vai esperar um pullback do preço. Geralmente a média não vira, tá? Ela não vai fazer isso aqui. Geralmente ela vai continuar apontando para cima, tá? E vai acontecer um pullback, tá? Vai acontecer um pullback é o quê? 2 candlezinhos na cor contrária aqui, ó, vermelho, e a média apontando para cima ainda, tá? A média calçando aqui os preços, ó. Deixa eu desenhar melhor aqui. Não ficou tão bem desenhado aqui, peraí. A média calçando os preços, ó, supondo que faça rompimento aqui. Aí faça mais um candle aqui, ó. E a média calçando aqui embaixo, a média vindo. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bem desenhado. Ó, e a média vindo aqui, ó. A média vindo, 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 vindo. Chegou nesse ponto aqui, aí o preço vai dar mais uma esticada, tá? Supondo que ele desse mais uma esticada. Repare, a média tá lá atrás, a média de 8, super inclinada. Tu vai comprar, cara, quando chegar, quando romper isso aqui? Não. Espera fazer o pullback, tá? E o pullback vai ser isso aqui, ó. Fazer um candlezinho aqui, de repente mais um candlezinho aqui. E essa média de 8, ela vai estar 45 graus ainda passando aqui, ó. Aí sim, você pode projetar uma compra aqui, com stop aqui, para buscar o alvo aqui em cima. Aí a amplitude da média que vai dar toda a direção. Isso que é importante. A média está bem inclinada. Ah, Matheus, só para a média 8 serve para isso? Não. Todas as médias. Quanto mais curta ela é, mais inclinada tem que estar. Agora, quanto mais longa, se a gente botar uma média de 200, vou botar uma média de 200 para vocês terem noção aqui. A média de 200, ela é uma média muito longa. Então, dificilmente você vai ver ela inclinada, inclinadona. Você vai ver ela mais um pouco inclinação. Olha lá. E eu uso a média de 200 aritmética. Tá? Vamos botar ela aqui rosa. Nos períodos. Olha como que a média de 200 fica. Ela não fica tão inclinada igual a média de 8, mas ela dá uma inclinação bem significativa. Vamos dar um exemplo aqui atrás. Ó. Esse momento de mercado aqui. Ó, a média de 200 está virada para cima esse tempo todo. Numa ideia natural, você vai pensar em vender com a média subindo aqui de maior prazo? Não. Tu vai esperar os pullbacks na média curta, vai comprar. Esperar os pullbacks, vai comprar. Esperar o pullback, vai comprar. Ó. Quem trabalhou na compra esse tempo todo aqui, ó, botou dinheiro no bolso. Tá? E depois que ela fica flat, Matheus? Ficou flat, segura a onda. Olha, tá flat aqui agora. Segura a onda. Quando esse mercado aqui romper para cima, esse caixote, tá? E na minha concepção, isso aqui vai ser rompido para cima, tá? A média de 200 vai vir acompanhando, virando para cima também. E a média de 8 também vai vir. Aí sim, tem um direcionador, como a gente explicou aí, tá? E a ideia é sempre o quê? Operar a favor das médias. Se está tudo subindo, compra. Se está tudo caindo, vende. Essa é a ideia, tá? Então, bem básica a ideia de média. Lógico que isso aqui tem muito mais conteúdo a fundo, tá? Na mentoria eu falo muito mais a fundo sobre isso. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é bem básica, bem básica. Falando disso, galera, agora vamos inserir. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. 23 minutos. Eu vou ter que fazer uma aula só do estocástico. Tá? Se eu começar a falar do estocástico aqui, não vai dar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou plotar mais algumas médias aqui. Não, vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui uma ideia de média um pouco mais, sem ser um pouco básico. Tá? Vou mostrar um pouquinho mais avançado, mas nada demais também. Só para poder fechar mais esses 6 minutos aí de aula. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Esse índice futuro gráfico diário. Cada candle desse aqui significa que é um dia. Lógico, então, que a média aqui vai ser formada a cada 8 dias. Reparem aqui. Ó, vamos contar aqui a quantidade de candles. Ó, tem o candle de hoje. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, a partir desse candle para frente, essa média aqui está sendo calculada. O próximo candle de amanhã que formar aqui, vai ignorar esse último candle aqui, esse aqui vai ser o candle número 1, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o candle de amanhã 8. Como é uma média exponencial, tá? Amanhã, dependendo de como fechar hoje, hoje, por exemplo, ó, olha como que a média está calçando aqui, ó, uma leve inclinação para cima. Se hoje, por acaso, faz um candle branco desse tamanho aqui, vamos supor, tá? Bem raro acontecer isso hoje, mas supondo que aconteça um candle do nada, tá a notícia aí, e faça um candle desse tamanho aqui. Essa média aqui, galera, que tá com uma leve inclinação, cara, ela vai ficar assim, ó. Vai ser inclinação exatamente assim. Bem pezona. Mostrando o quê? Direção do mercado. O mercado está voltando a ganhar força de alta. Tá? Então, o olhar técnico aqui, tá? Mais para frente eu vou falar dos setups que dá para utilizar, tipo, fazendo a base de compra e venda utilizando a média móvel. Tá? Vocês vão ver que são muitos setups para fazer isso, muitos. Tá? Para que hoje não, que andou pequeno, não tem nada demais. Então a média está bem leve, inclinação bem leve. Vamos pegar no passado aqui. Ó, momento de virada de média. Aqui, ó. Aqui tá legal. Olha o exemplo bem legal aqui. Ó, olha a média como é que vinha subindo, 45, 45, 45, 45. Até aqui, ó, repara esse vinco na média. Aqui, ó, o vinco. Aqui fez um candle de baixa. Até então só fez uma viradinha para baixo. Olha depois que esse candle gigante de venda aconteceu, olha como é que a média inclinou 45 para baixo. Tá? Olha que pressão de venda. Cara, daqui para cá o mercado só caiu. Tá? E tem muita gente que utiliza a média de 8 como trading stop. Né? O cara faz a venda e só sai da operação quando o primeiro candle fecha fora da média. Por exemplo, aqui o cara está vendido. Estaria vendido até aqui embaixo. Ó, vendido. Aqui. Primeiro candle que fecha acima da média de 8, ele sai fora. Então, se o cara fez um swing trade, lógico, isso aqui é um setup de seguidor de tendência. Tá? Esse mercado, quando está direcional, funciona lindo. O cara capturou aqui, ó, 14 mil pontos. Tá? Mas isso é um setup de mercado de tendência. O índice futuro não é um mercado que fica muito tendencioso o tempo inteiro. Por exemplo, vamos dizer que o cara tomou a compra nesse setup aqui, ó. Comprou aqui, acima da média de 8, com a média virando para cima. Primeira virada que ela dá. Aí o cara bota o stop dele aqui embaixo. E a saída é quando? Quando o primeiro candle fechar abaixo dela. Então, aqui estava no gain, e aqui eu saí. Ele saiu no 0 a 0. Ó, repare que o cara fez a compra aqui. Se ele não foi movendo a ordem dele, tá? Puxando aqui, ó. Esse primeiro candle fechou, ele puxou para cá, puxou para cá. Ele saiu com lucro, mas se ele não mexeu no stop, ó, esse candle fecha abaixo da média de 8, ele tem que sair do trade. E esse candle, no dia seguinte, fecha basicamente em cima da média de 8, ele tem que recomprar de novo. Aí o mercado estaria dando um lucro agora e ele estaria dentro do trade até o momento. Tá? Mas isso é uma ideia de setup e uma ideia aqui de hoje é mostrar só o funcionamento de uma média móvel. Tá? A ideia. Tá? E as médias, pessoal, todo mundo já sabe, eu expliquei isso na primeira aula, não, na segunda aula. Vou botar aqui um gráfico de 60. A média é basicamente um suporte ou uma resistência quando ela está inclinada. Tem que ter inclinação, só tem que ter. Eu só fico, às vezes, olhando média móvel e sem inclinação não serve para nada. Média reta não serve, tem que ter inclinação. Olha esse dia aqui. Esse dia aqui é um dia perfeito de exemplo. Ó, vou puxar o gráfico para trás. Gráfico de 60 minutos do índice futuro. Olha isso aqui. Olha como é que o candle... Olha essa amplitude aqui. Olha a média apontando para cima. A média apontando para cima. Olha o que acontece no dia seguinte. Olha a média. Ela não embica para baixo. Ó, ela começa a ficar flat, mas ela não está embicada para baixo. Ela começou a ficar flat porque, como eu falei para vocês, a média exponencial ela dá valor, um peso maior, no último candle. Esse último candle foi um candle vermelho, então virou um pouquinho a média, ficou meio flat aqui. Mas olha esse dia seguinte. A média virou bruscamente para cima. Tá? E o cara que é mais conservador, tudo bem, ele tomou a posição de compra aqui. Tá?
com o stop aqui. A ideia não é da aula é essa, mas olha a amplitude da média para cima, já está autorizado fazer uma compra. O ideal é esperar o pullback, mas vamos ver o que aconteceu. Ó, acionou e foi embora. Foi embora aqui, ó. O cara fez exatamente isso, um setup bem básico, né? Aí, lógico, que ele vai pegar algo de Fibonacci aqui, uma coisa que eu vou trabalhar com vocês mais pra frente, ó. Pegou o Fibonacci que jogou pra cima, ó. Cravou até 3 vezes o risco, ó, 300%. Tá? Mas isso é ideia para as próximas aulas. Então, pessoal, voltando aqui para a tela cheia, a ideia de hoje aqui foi trabalhar o conceito de médias móveis, tá? Entender como é que funciona, não é setup, não mostrei nada de como eu uso, só para entender o básico de como trabalha uma média exponencial e uma média aritmética, tá? Quem tiver alguma dúvida aí, quiser botar no comentário, eu respondo aí. Quem não tiver, agradeço a participação. Quem puder dar um like e ativar o sininho também, bem interessante. E o mais importante, galera, se inscrever no canal e dar um comentário. Dá um comentário qualquer coisa, pode botar crítica construtiva. Estamos aí para olhar e tentar evoluir. É isso aí, pessoal. Um forte abraço aí e até a aula 04. Um abraço.